De volta com o psiquiatra Valentim Gentil Filho no centro da nossa roda. Valentim, todo mundo anda deprimido? A impressão que se tem é que o número de afetados por essa doença cresce a cada dia, o que por si só já é deprimente, né? Mas na outra ponta temos um estudo americano que você mesmo cita, dando conta de que 25% dos diagnósticos de depressão estão errados. Então, em que pé a gente fica? Estou tentando lembrar desse estudo que você está falando. O que a gente tem são estudos mostrando que 25% das mulheres, 17% dos homens recebem um diagnóstico de depressão algum dia na vida. Tem um estudo multicêntrico nos Estados Unidos, que é o National Comorbidity Survey, e essas taxas correspondem mais ou menos às taxas que a gente encontrou em estudos aqui em São Paulo, e ainda estão sendo replicados para o Brasil. No mundo inteiro, mais ou menos, você tem 18 a 25% das mulheres, 15 a 20% dos homens, que algum dia na vida vai preencher o que a gente chama de critério diagnóstico para depressão. Essa taxa tem aumentado? Então, essa é uma pergunta difícil, porque séries históricas para depressão você não tem confiáveis. Porque antigamente as depressões raramente ficavam nos grandes hospitais. O que você tem é série histórica para grandes quadros psiquiátricos, grandes psicoses, trauma de crânio, demência, sífilis cerebral e algumas depressões, transtorno bipolar, que antigamente tinha um outro nome, que era psicose maníaco-depressiva. Isso, segundo alguns estudos, está aumentando. Está aumentando nos últimos 150 anos. Mas ainda assim, isso é uma coisa ainda não muito comprovada. Aumenta associado a quê? Tem uma associação, alguma situação, alguma evolução em termos da sociedade? Aumenta relacionado a quê? Essa é uma pergunta de prêmio Nobel, porque a gente não tem essa resposta. O que a gente sabe é há esse aumento e entre as possíveis causas você tem mudanças nos hábitos. Então, antigamente as pessoas iam dormir com as galinhas e acordavam com o nascer do sol. Agora as pessoas vão dormir quando o sol nasce, não é? Então, nós temos todos os estressores da vida moderna, nós temos todas as mudanças de hábitos alimentares, o consumo de álcool e substâncias, que está muito mais disseminado do que no passado, os casamentos de pessoas que têm problemas afins. Quer dizer, antigamente você tinha mais isolamento social dessas pessoas, então hoje você tem multiplicações de riscos de patologia. Não entendi. Por exemplo, se você tivesse um determinado transtorno psiquiátrico 100 anos atrás que não tinha tratamento, a probabilidade de você encontrar uma parceira ou um parceiro, se casar e ter filhos era menor do que hoje. Hoje você trata, as pessoas têm vida normal e as pessoas se multiplicam. Então isso é um fator que aumenta o risco. Quanto? A gente não sabe. O uso de drogas hoje é uma calamidade. Mas sempre usou. A humanidade usou sempre. Não, está subindo demais. Quer dizer, as pessoas usavam em determinados grupos sociais, tal, mas às vezes... é proporcional ao crescimento da população mundial, não? Não, é mais. É muito mais? É muito mais. A escalada do uso de drogas, de álcool, de substâncias, de tabaco e coisas assim é muito recente. O tabaco é um dos que não dá, até onde a gente sabe, nenhum transtorno psiquiátrico, mas a maconha dá muito. Álcool dá alterações cerebrais, quer dizer, você tem alterações metabólicas, você tem, hoje a probabilidade de você encontrar crianças usando cola, 12 anos de idade ou coisas assim, não é baixa. O pessoal fumando maconha uma vez por semana com 15 anos de idade, acontece. Então, tudo isso provoca depressão? Isso provoca depressão, isso provoca psicose. Sim. Não para todo mundo. Porque outra vez tem aquela história de que existem os que podem usar droga e não acontece nada. Só que a gente não sabe quem são. A gente recomenda que as pessoas que usaram uma vez e tiveram alguma coisa estranha não usem a segunda. Mas até isso não está comprovado. Então, quando você junta tudo isso, tem um livro muito interessante que chama A Peste Invisível, de Invisible Plague. Ele tem essa grossura assim, um tanto assim, são de especulações sobre o que está aumentando isso. Tinha uma época que alumínio tinha suspeita de aumentar o risco de Alzheimer, por exemplo. Quantas dessas coisas foram comprovadas? Muito poucas. Ciência é um problema, porque você não pode especular, você tem que criar o tijolinho e botar o tijolinho. Para você achar esse tijolinho é muito difícil. Então, as coisas... nós temos uma desassistência monumental, nós temos uma
a estimativa da Organização Mundial da Saúde de que, mesmo nos países desenvolvidos, 50% da população não recebe nenhum diagnóstico e tratamento no período de 12 meses anteriores à entrevista. E quando você vai para países de terceiro mundo, você vai para países em desenvolvimento, isso varia de 70% a 85% da população com depressão e outras coisas importantes, não tendo diagnóstico nem tratamento. Então, acho que foi nesse sentido que eu devo ter falado dos 25%. Uma boa parte dessas pessoas não recebe o diagnóstico quando elas têm depressão bipolar, por exemplo. Então, quando você tem uma pessoa que tenha não só fase de depressão como de euforia, de mania, muitas vezes essa pessoa é diagnosticada como tendo só depressão e aí você pode precipitar um quadro de euforia conforme o tratamento que você faz, ou se essa pessoa usa cocaína, ou se ela usa outros estimulantes. Pânico desencadeado por cafeína. Você sabe, cafeína é uma das coisas que a gente usa em laboratório para induzir ataque de pânico. As pessoas tomam baldes de café por dia. Então, a gente recomenda que as pessoas que tomam café ficam com a mão fria, o coração acelera, tomem descafeinado, mesmo gostinho, mas menos risco de você desencadear uma crise de ansiedade. Se você vai aos pronto-socorros de cardiologia, você vai encontrar um monte de casos assim, né? Agora, Valentim, você disse que a depressão é a doença que causa mais prejuízos, mas não é a que causa mais sofrimento. Qual é a que causa mais sofrimento? As coisas que são muito crônicas, né? Que, você tem, porque as depressões, você tem depressão, historicamente, você tem depressões que podem durar 1 ano, 2 anos, mas elas voltam ao normal em geral. É muito raro você pegar uma pessoa que fica a vida inteira deprimida. Mas explica direito o que é depressão, porque diagnosticar uma depressão também, como você já mesmo disse, é uma arte, não é? Diagnosticar, no geral, é uma arte. O que é depressão? O que configura uma depressão? A gente chama, em medicina, a gente chama de depressão uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Não é simplesmente o fato de a pessoa estar triste, estar de luto, porque sofreu uma perda. Nós estávamos falando aqui do meu luto quando eu perdi o olho, por exemplo. Aquilo precisaria ter uma série de outros sintomas para que eu devesse ser tratado com um medicamento. Eu teria que ter o que a gente chama de alterações vegetativas, por exemplo, que são diminuição de apetite, alteração de sono, alterações de peso, com emagrecimento ou ganho de peso, ineficiência para processar informações, dificuldade de concatenar ideias ou de me concentrar em alguma coisa, escolher coisas para fazer, entender o que as pessoas estão dizendo. As pessoas idosas, às vezes, com depressão, parece que elas estão perdendo a memória, mas, na verdade, elas não estão conseguindo processar a informação. Além disso, em geral, essas pessoas têm ansiedade, ou elas têm insegurança, elas têm sensação de aperto e opressão no peito, que a gente chama de angústia. Você está falando isso tudo junto. Então, as pessoas não precisam ter tudo isso. Elas podem ter conjuntos desses sintomas e isso configurar determinadas síndromes. E aí você tem vários tipos de depressão que um médico psiquiatra ou uma classificação psiquiátrica denominaria como um quadro médico que necessita de tratamento. E há quanto tempo isso é tratável medicamente? Desde o eletrochoque. Explica. O eletrochoque tem uma péssima fama, na verdade, é o tratamento mais eficaz para algumas formas de depressão e ele foi descoberto na Itália, ele foi desenvolvido na Itália por volta de 1936, porque as pessoas tinham crises epiléticas e tinham depressão, e quando elas tinham uma crise epilética, a depressão melhorava, ou às vezes a esquizofrenia melhorava. E isso é uma observação muito antiga, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da medicina. E aí as pessoas começaram a induzir convulsões com substâncias químicas, porque esperavam que ao ter convulsão, a pessoa melhorasse da depressão ou da esquizofrenia. Lembre-se que nós estamos falando de uma época que não existia nenhum tipo de tratamento possível. E aí eles descobriram que essas substâncias químicas eram difíceis de controlar ou davam muito mal-estar. E que aí se pensou em induzir convulsão com passagem de uma corrente elétrica. E aí eles foram fazer isso em animais, em porcos, e viram que era possível fazer isso sem causar grande sofrimento ou morte para os animais. Os animais perdiam a consciência imediatamente. E aí eles começaram a usar uma corrente de baixa amperagem, que não queima, não estraga o cérebro das pessoas, com a finalidade de induzir a convulsão, como era feito com as substâncias químicas, só que isso era feito de uma forma diferente da que a gente faz hoje, que era feito sem anestesia.
e dava uma grande contratura muscular. Então, aquela que a gente via nos filmes. A gente via no Bicho de Sete Cabeças. Da anestesia, né? Isso. Hoje isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina e em vários países não se faz. Você faz uma anestesia, você passa uma corrente de baixa amperagem, a pessoa tem uma convulsão que é registrada no eletroencefalograma, que ela tem os abalos musculares, e 15 minutos depois ela está se recuperando dessa indução anestésica, ela toma café e volta para casa. O Olívio filmou quadros assim. Exatamente isso, né? A pessoa que fala que está se tratando, que é necessário para ele fazer eletrochoque, e concordou a aparecer lá no filme fazendo eletrochoque. Dizendo que, inclusive, tá lá, melhorou. Ele faz o eletrochoque, tem a convulsão, né? E depois volta ao filme e aparece tranquilamente dizendo que está muito bem. Isso acontece, está no filme, é verdade. A gente não indica isso para todo mundo, mas tem casos que não respondem a nada. Eu vou fazer uma pergunta de leiga. O eletrochoque funciona para quem tem Alzheimer? E, aliás, Alzheimer é uma coisa que também, hoje, é mais evidente, a gente fica mais sabendo, ou cresceu o número de incidências de Alzheimer? Então, essa é uma pergunta difícil, porque certamente hoje a gente chama de Alzheimer coisas que antes a gente tinha até alguns outros nomes. Por exemplo? Quando eu me formei, a gente falava de vários tipos de demência e Alzheimer era uma delas. Depois, com o tempo... Quando se dizia caduco, aquela expressão, podia ser? O pessoal falava em... pessoal do interior. O pessoal falava em arteriosclerose. Lembra? Mas era mais simples. Hoje, caduco, podia ser isso aí? Não, o sujeito pode ficar velho, que é diferente de ficar idoso. Eu sempre digo para meus amigos, nós estamos ficando idosos por enquanto. A hora que a gente ficar velho, que a gente não serve mais. Mas quando o sujeito começa a ficar senil, ele pode começar a ter coisas que se fazem para o envelhecimento. Hoje as pessoas estão vivendo mais de 100 anos, né? E a gente tem informações de Niemeyer fazendo projetos novos com 102, esses cérebros privilegiados, esses organismos privilegiados. A maioria da população, depois dos 80, 90 anos, começa a ter uma senilidade que faz parte da evolução da espécie. Que não tem nada a ver com Alzheimer. Que não tem nada a ver com Alzheimer. Algumas pessoas que têm pressão alta podem ter, assim como tem a aterosclerose periférica, eles podem ter nas carótidas, podem ter nas artérias cerebrais. E aí eles podem ter microinfartos. E aí a gente chama isso de esclerose, de demência arteriosclerótica ou de demência vascular. Existem dentro das outras demências, que são mais metabólicas, uma específica que tem placas e fibrilas anormais dentro das células, que a gente chama de doença de Alzheimer, porque ele descreveu isso no microscópio. Então, a gente só chama de doença de Alzheimer quando tem isso. Isso é genético ou é adquirido? Parece que tem as duas formas. Quer dizer, você foi falando das placas e dos pequenos infartos, eu fiquei pensando, se eu tomar muito café, eu posso correr esse risco? Estou falando sério, pô. Eu sei. Se você tiver uma insuficiência vascular, porque você tem placas ateroscleróticas, isso não tem nada a ver com Alzheimer, isso é uma coisa vascular. Sim. Você pode usar substâncias que interfiram ou dilatando ou fechando essas arteriosas e podem facilitar que você tenha uma isquemia. Essa isquemia pode ser uma coisa transitória e você volta ao normal, ou pode ser uma coisa mais permanente. Se você tiver um aneurisma cerebral e você tomar uma dose de cocaína, você tiver um aumento de pressão, você pode ter um sangramento. Então, essas coisas todas são assim. Agora, antes a gente tinha outros diagnósticos, doença de Pick, porque a localização era mais frontal, eram doenças descritas no começo do século passado, do ponto de vista anatomopatológico. E agora, várias delas, a gente vê que são parte de um mesmo processo que a gente chama de Alzheimer. Agora, se isso está aumentando ou não está aumentando, há uma controvérsia. Outra vez, há algumas evidências de que está aumentando. Obviamente, as pessoas vão vivendo mais, então a incidência na população, à medida que você vai ficando mais velho, vai aumentando. As pessoas antigamente morriam com 60, agora elas morrem com 90. Então, você tem um risco de 30 anos aumentando. Então, você tem, de fato, uma incidência maior ao longo das idades. Mas tem uma forma pré-senil, você tem uma forma que aparece aos 45, 50 anos, que, em geral, tem um componente genético. Doutor Valentim, todo mundo vai querer saber, né? Existe algum tipo de investigação médica que permita a gente saber se a gente tem aquele pré-requisito, aquele percentual do ponto de vista biológico? Porque o senhor já falou que tem o biológico e tem o não biológico. Então, estou perguntando sobre o biológico. Eu posso fazer algum exame que vai provar, ou minha mãe pode fazer algum exame que vai provar que eu tenho não sei que alteração, em que cromossomo, em suma. A gente tem como descobrir se um dia vai ter Alzheimer para se prevenir?
Olívio, tudo que a gente tem é biológico. Nós estamos falando de genético ou não genético. Você pega gêmeos idênticos, DNAs exatamente iguais. Eles não vão ser idênticos, porque os genes vão se expressar ou não vão se expressar. Você tem o patrimônio genético é compartilhado, mas no momento que começa o ovo, começa a dividir as coisas, começa a aparecer 2 fetinhos, eles já não são iguais. pH de um lado está diferente do outro, expressa diferente. Ao longo da vida, as experiências emocionais são diferentes. É frequente que você veja gêmeos monozigóticos com temperamentos diferentes. Você detecta isso desde o começo da vida. Então, expressou diferentemente aquele patrimônio genético. Então, a genética mostra mais ou menos onde é que está a sua vulnerabilidade e a gente pode medir alguns fatores de risco para isso. O que você não adianta, até onde eu sei, não adianta muito você ficar preocupado em ficar dosando todas as coisas. Existem algumas coisas que você pode medir, porque você não vai ter certeza se isso vai acontecer ou não. Diferente de algumas doenças que são de genética simples, como doença de Huntington, por exemplo, que é uma doença degenerativa, que quando você tem aquele marcador para aquilo, a probabilidade de você ter Huntington é muito alta, quando você tem na família, a probabilidade de você ter uma demência de Huntington é muito grande. Alzheimer não é assim. Você tem uma parte que é genética, você tem uma parte que é adquirida e não se sabe muito bem quais são os fatores que causam isso. O que você sabe é que, por uma razão ou por outra, todos eles acabam depositando as placas e as fibrilas numa alteração do metabolismo de proteínas intracelulares. Agora, Valentim, o Paulinho falou agora há pouco, levantou a questão, não é, o coração, a gente toma conta ali, a gente estuda, a gente trata dele, vai toda hora fazer check-up e tal. E com o cérebro, a gente tem o que fazer, por exemplo, o tal do esquecimento que vem com o tempo. Funciona mesmo algum tipo de prática de exercício ou isso são paliativos, bobagens, porque a coisa é inevitável? Fazer palavra cruzada. Fazer palavra cruzada. Eu sou a rainha. Todo mundo diz isso. Então, na dúvida é bom fazer, né? Ótimo. O que a gente tem hoje a gente teria que tomar uma atitude mais ecopsicológica. Isso quer dizer o quê? Se a gente pudesse lidar com o estresse de uma forma mais adequada, com a alimentação de uma forma mais adequada, com as necessidades de descanso, com o tempo que a gente fica em alta performance, o uso de substâncias tóxicas. Quer dizer, se a gente pudesse respeitar as necessidades de descanso e desfrutar o desempenho de todo mundo, dentro de padrões que não dessem superaquecimento, seria interessante. Mas a gente não tem essas coisas que a gente tem no coração. Você não pode fazer um check-up uma vez por ano para contrastar isso, a não ser que você já tenha um problema. Quer dizer, se lidando com pessoas normais, você até tem umas coisas que você pode medir, que são os produtos do metabolismo oxidativo, que chama. Você pode medir fatores de proteção. Hoje tem... o CNPq está patrocinando um projeto de pesquisa multicêntrico no Brasil que envolve Ribeirão Preto, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e aí não me lembro qual o outro estado, que tem um centro de pesquisa que fica dosando essas substâncias protetoras, são neuropeptídeos que são produzidos pelo cérebro que melhoram a saúde das células e que todos nós temos. E o problema é se nós estamos produzindo na quantidade certa ou não. Ou quanto que nós estamos acumulando substâncias tóxicas do metabolismo. Então, um dia, isso vai entrar na rotina. Se vai levar 10, 15, 20 anos, eu não sei. Mas, por enquanto, o que a gente pode fazer é beber com moderação, tomar café com moderação. Viver um pouco menos, é isso? Não, viver um pouco melhor. Olha, você estava falando de remédio, vocês estão quietinhos, eu vou entrando aqui, porque tem assunto aqui, bom, a hora que vocês quiserem, mas me parece, ou está todo mundo deprimido aqui, ou está prestando atenção. Olha aqui, a gente está prestando atenção. Por exemplo, tem agora, você começou a falar algumas medidas que você deve fazer e tal,
Hoje em dia, nós estamos falando de depressão, né? Processos depressivos ou resultados... Aliás, etc. eu queria saber depois qual é a que causa mais sofrimento, que a gente não chegou lá conversando sobre. Mas hoje em dia, Rivotril, o pessoal toma assim, né? Daqui para ali, um amigo indica para o outro, passa para o outro, olha, você não está dormindo bem, toma aqui um Rivotril. Eu quero saber se esses remédios trazem efeitos colaterais, se os médicos estão receitando fácil demais e se eles viciam. Eu queria fazer isso aí. A gente não vive, eu sei que isso é um chavão, mas eu gostaria que eu ouvisse do senhor isso aí. A gente não vive numa época em que a gente desconfia de reações normais, como a gente está falando aqui do normal. Às vezes você fica triste, e aí você tem que ficar triste mesmo, porque a situação é triste. Você sofre porque você sofre. A gente não vive num tempo em que a gente quase que não aceita essas adversidades da vida, que uma pessoa assim, que se você está assim, você ficou um pouco triste, não, vamos tomar um remédio aí para ficar bom. A gente não vive uma época que a gente está querendo resolver pela química, o que talvez é a experiência que nos vai dar, é a memória que nos vai dar, é a vida que nos vai trazer. A gente não existe um pouco isso? Existe, mas isso é o menos comum. O mais comum na população, eu estou falando de 190 milhões de brasileiros, eu não estou falando de 1,5 milhão. Tá. O mais comum nos 190 é sofrer sem tratamento. Sofrer de verdade? Sofrer problema médico. Ser doente, ter problema médico. Isso, falta e por que não tem tratamento? Essa é uma pergunta boa. Porque não existe uma estrutura no sistema de saúde adequada para fazer detecção precoce e atendimento eficaz. Aonde? Então, se eu for no SUS, não vou ter? Se eu for no posto de saúde? Não, você vai ter em alguns lugares. Você vai nas universidades. Como é que altura, por exemplo? Vamos dizer assim, como é que um pobre que não conhece o Dr. Valentim Gentil, não sabe quem é um cidadão brasileiro, 140, classe C do Brasil, tá aí dentro. Como é que ele chega no... Aliás, existe atendimento, algum tipo de atendimento a isso? Para esse cidadão, existe atendimento no SUS, mas que é muito menos eficiente do que deveria ser. Existe atendimento nos serviços universitários. Nós temos no Hospital das Clínicas hoje, lá no Instituto de Psiquiatria, 400 a 500 consultas por dia de ambulatório. E aparecem todas as classes sociais. O problema é, você tem que separar o que é o sofrimento que as pessoas acabam se medicando, não com Rivotril, mas com pinga. Verdade. Que é muito pior. Verdade. Que dá muito mais problema, do que é o sofrimento que precisa de uma intervenção médica. E aí é que você precisa ter esse conceito de síndrome. E aí é que eu estou propondo, de alguma forma, que o curso médico seja transformado, o curso de psicologia seja modificado, para as pessoas terem uma ideia do que são essas síndromes. Porque nós temos 8.500 psiquiatras no Brasil e nós temos 190 milhões de habitantes, 30% dessas pessoas algum dia vão ter um diagnóstico psiquiátrico. Não há psiquiatra no Brasil para atender todo mundo. Então você tem que ter uma rede de cuidados primários que seja capaz de faça o primeiro filtro. Isso, mas agora como é que você faz para o médico? É prevenção mesmo. É prevenção primária, Quais são os cuidados primários disso, né? Quais são os cuidados primários? O pessoal que trabalha no programa de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, o pessoal que faz visita domiciliar, o pessoal que está num hospital da sua cidade ou que está num centro de saúde. Essas pessoas estão sendo o lugar do primeiro atendimento. Essas pessoas têm que saber diferenciar uma coisa da outra, porque senão eles vão distribuir remédio inadequadamente. Em geral vão distribuir remédios caros, como se os remédios caros fossem melhor do que os outros, porque o remédio mais novo é mais caro do que o remédio mais antigo. Mas a população, por exemplo, está indo, por exemplo, no saúde da família, ou ela chega com um quadro assim no pronto-socorro, por exemplo? Então, ela vai para o pronto-socorro, ela vai para o pronto-socorro quando falhou o sistema de cuidados primários. O anterior todo. Isso. E não existe esse anterior, digamos. Pois é, em alguns lugares ele funciona. Funciona. Isso. Mas como política de saúde pública, não. Em resumo, existe algum tipo de política de atendimento psiquiátrico no Brasil? Se você falar de política oficial, essa política oficial de 1985 para cá ficou preocupada com o fechamento dos manicômios, que é uma coisa muito bonita. Vamos fechar os manicômios. Tá legal. E colocar o que no lugar disso? Primeiro. Segundo, quem que estava nos manicômios? O que isso representa em termos de porcentagem da população com problema psiquiátrico? O grosso da população nunca foi para manicômio. O grosso da população com problema psiquiátrico nunca foi para manicômio. Mas deveria ter ido? Não. Ela precisava de atendimento ambulatorial. Ela precisava da rede de cuidados primários funcionando bem. Mas para isso, a formação do médico e do psicólogo teria que ser diferente. Eles teriam que aprender efetivamente a diagnosticar e tratar. Porque também há os subdiagnósticos. Você está falando que tem gente que recebe medicação errada, mas tem gente que
que nem é medicado, né? Que as pessoas Isso, a falam assim, maioria. para com isso, né? isso aí é bobagem, Faz pegar não no é tranco. isso, não? Faz pegar no tranco. É. Todo mundo lá, não, levanta-te e anda. Mas isso tinha só um cara que sabia fazer isso. E ele não ensinou os outros. Não ensinou ninguém. Se você olhar uma coisa sofisticada, a gente trabalha uma parcela da população muito sofisticada em consultório. As pessoas, às vezes, se sacrificam para pagar uma consulta de consultório. Então, eu atendo pessoas com depressão. Com frequência, eu vejo as pessoas se queixarem de depressão porque elas não conseguem respirar durante o sono. Então, de um tempo para cá, a gente aprendeu que a apneia de sono dá um quadro parecido com depressão. Esse é um diagnóstico médico diferencial. Se eu vou lá e dou o Rivotril ou sempre tomo uma pinga, eu pioro o quadro, porque eu agravo a apneia de sono. Ou seja, diagnóstico é fundamental. O diagnóstico é fundamental. E o problema é que você precisa ter essa capacidade de fazer esse diagnóstico na rede de cuidados primários. Espera aí, eu tenho que fazer um intervalo aqui. Na volta, eu queria falar sobre o que foi isso. O que foi que acabou com esses hospitais, ou essa possibilidade de atendimento? A tal da antipsiquiatria, não foi isso? Espera um pouquinho só. Nós estamos terminando mais um bloco do Roda Viva com o psiquiatra Valentim Gentil Filho. Voltamos em seguida. Até já.